Final feliz do Vasco, La Máquia deu a garantia, Cruzeiro fecha a contratação de Gabriel Pec. Vamos falar sobre a movimentação no mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com a sua moral, na humildade, na moral. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações de hoje do legítimo Clube do Povo. Quero falar sobre a contratação fechada. Gabriel Pec é o novo reforço do Cruzeiro. O jogador fez parte do vínculo de interesse, do núcleo de interesse do Bahia e também do Cruzmaltino. O Vasco tentou repatriar o Gabriel Pec já nesta janela, porém acabou esbarrando em toda essa situação burocrática envolvendo a parte judicial e a parte política do Vasco. Nesse momento acaba interrompendo as negociações e as contratações. Mas o Gabriel Pec fez parte do radar do Vasco nesta janela de transferências. Contudo, todavia, o Gabriel Pec, por ser o Vasco ter 30% dos direitos do jogador, mais o mecanismo de solidariedade, o Vasco tem direito a valores nesta contratação, nesta transição. Vamos à informação. O Cruzeiro acertou a contratação do Gabriel Pec junto ao Los Angeles Galaxy por cerca de 12 milhões de dólares. 60,2 milhões de 6 milhões de reais, mais alguns bônus, algumas metas a ser alcançada. Ele é revelado pelo Cruzmaltino, atuou na grande parte 2019, 20, 21, 22, 23, foi vendido para Los Angeles Galaxy, na época por 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões. O Vasco manteve 30% dos direitos econômicos do Gabriel Pec, e com esse acerto o Vasco terá ali 3,6 milhões de dólares, mais o mecanismo de solidariedade em relação a toda a transição. Além dos 30%, o Vasco também tem aqueles 5% do mecanismo. Então, o Gabriel Pec é um jogador que seria fundamental retornar para o Vasco, mas depois ali de negociação com o Cruzeiro, o Bahia também demonstrou esse interesse. O Gabriel Pec é um novo jogador do Cruzeiro, vai ir para Belo Horizonte. Galera, vamos falar sobre final feliz, né? Porque finalmente o Vasco acertou a contratação de um treinador, né? Está com um acordo fechado com o Fernando Seabra. E num ponto foi fundamental a viagem do Admar Lopes para Curitiba, e aí parte do ponto de que você, para fechar a contratação, você para ajustar a janela, sabendo que o Vasco tem ali um plantel considerado ainda reduzido para disputar competição como a Sul-Americana, Copa do Brasil. O Vasco está nas oitavas contra o Fluminense, as oitavas que será ali no início do mês de agosto. Agora, acabando a Copa do Mundo, já tem os jogos da Copa Sul-Americana. O Vasco precisa voltar para os trilhos e contratar jogadores, agora já tendo um treinador que vai chegar, que é o Fernando Seabra. A gente está aqui até apurando para saber sobre a chegada do treinador, mas a informação, né, que esse final de novela, esse final de feliz aconteceu ontem, após um desdobramento. O Vasco ainda tentou a contratação do Franklin Carvalho, o mesmo acabou desistindo e houve a desistência também da parte do Vasco por toda a situação que se criou com o Botafogo. O Botafogo até
deu uma valorização salarial para o Franklin, e aí o Fernando Seabra chega com um contrato válido até o final de 2027. O treinador chega ao Vasco com a comissão técnica formada por 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Já chega ali em conjunto com o Fernando Seabra. Houve ali um aumento significativo no salário, na proposta salarial para Fernando Seabra. Isso chamou a atenção, só que, em contrapartida, eu vi muitos torcedores do Curitiba lamentando a saída do treinador, já que ele fez ali um bom trabalho, deixa o Curitiba em 7º lugar, ali entre os primeiros, colocado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E tem outro detalhe, outro fundamento também, que o Fernando Seabra está adaptado a esse modelo de SAF. O Curitiba é modelo SAF, o Bragantino é SAF, ele passou pelo Cruzeiro também, que é um modelo de SAF ali junto ao Pedrinho BH, então já chega sabendo qual é o perfil. É claro que houve um trabalho de negociação, convencimento muito feito pelo Admar para junto a trazer o Fernando. É claro que em contrapartida, mais uma vez, o Fernando está tendo a oportunidade de treinar um time gigante, uma oportunidade, acredito, seja a maior oportunidade da carreira dele, e tudo isso chamou a atenção. Ele vem para um clube de uma imensa torcida, um clube que tem total estrutura, apesar do momento político, apesar do desdobramento político que mais atrapalha, totalmente atrapalha, né? Porque muitas negociações em andamento e atrapalhou tudo. O Vasco tinha negociação com o treinador, negociação com o jogador, só atrapalha. O Vasco já vinha num caminho tentando consertar o trem com ele andando. O trem, e aí eles acabam tirando o trem dos trilhos. E agora, com uma reviravolta acontecendo, a liminar caindo, é o Vasco voltar aos trilhos, voltar ao objetivo, que é a venda da SAF. Falando nisso, vamos entrar nesse assunto agora, porque o Lamáquia, em declaração ao Globo Esporte, nós estamos trazendo todo o detalhe, ele falou sobre a Leila, ele falou também sobre garantias. Lamáquia deu a garantia. E a informação é o seguinte, abre aspas para o Lamáquia filho, ele falando sobre o José Lamáquia, o seu pai, dizendo: meu pai, que será o avalista, colocou seu patrimônio inteiro para garantir tudo. O patrimônio do meu pai paga toda a dívida do futebol brasileiro. Então, os credores podem ficar despreocupados. E a juíza, que acompanha a RJ também, a recuperação judicial, a interventora tomou ciência de todos os números negativos da SAF, inclusive concluiu que a venda do Vasco é a melhor alternativa para os seus problemas. Estamos no meio de uma janela de transferências importante, que o Vasco precisa de investimento. O Vasco não tem mais tempo a perder. Palavras, aspas, do Marcos Lamáquia. Então estamos falando de uma pessoa que entende muito bem do momento do Vasco, que sabe muito bem o que está acontecendo, que fez uma leitura mínima possível para entender que o Vasco precisa de investimento sério, e que se colocou à disposição, por exemplo, dos bens, como o Pedrinho fez outrora. E aí, um desdobramento político, jurídico, injusto, acaba tirando o Pedrinho para atrasar. Que preocupação é essa com o Vasco? Que preocupação, que movimento é esse que se diz preocupado com o Vasco, mas que na realidade está atrasando todos os planos, todos os planejamentos? Então fica um alerta ligado. Pedrinho, o Lamáquia deu a garantia, coloca os bens muito diferente do que outrora fizeram na época da 777. Galera, devido ao plantel reduzido, uma informação rapidinho de última hora, é que Tietê e Hugo Moura se mantêm treinando no CT Moacir Barbosa, apesar do futuro dos dois jogadores ainda estar indefinido, mas os dois seguem treinando normalmente no CT, e essa é a movimentação que a gente tem de mercado. Mas tendo alguma informação, vou trazer para você logo logo. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço.